A Michelle me convidou para voltar aqui e conversar com vocês sobre os aspectos legais do... Boa noite, Rodrigo. Do plano de ensino individualizado, plano educacional individualizado. Enfim, existem algumas terminologias que eu vou alertar daqui a pouco sobre elas, mas não importa nesse momento agora se nós vamos chamar de PEI, de PDI, não importa isso agora, nesse comecinho de live, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre essas questões terminológicas. Bem, óbvio que para falar de aspectos legais, eu preciso enquadrar essa ideia. Boa noite, Silvia. Não tem como nós falarmos de aspectos legais de uma coisa sem enquadrar o contexto, sem contextualizar, sem jogar os fatos dentro do direito. É impossível. Por isso que muitas vezes os advogados, os juízes, os promotores de justiça, eles se perdem um pouco nessas questões de inclusão, tanto no ambiente terapêutico quanto no ambiente escolar, porque não conseguem contextualizar, não conseguem entender do que é o assunto. Eles pegam a letra fria da lei, a letra da lei gramatical, interpretam literalmente e aplicam. E quando eles fazem isso, muitas vezes eles erram, às vezes ultrapassam o direito, às vezes ficam aquém do direito e por aí vai, porque não conseguem contextualizar essa ideia da inclusão. Eles não entendem direito o que é o autismo, não entendem, vai ficar assim, não entendem direito o que é a inclusão, quem precisa da inclusão, não entendem que a inclusão deve acontecer até para as pessoas que não são deficientes. Enfim, então, falar de aspectos legais do PEI é um assunto muito legal, muito bacana, mas que gera muita ansiedade nas pessoas, haja vista que você não tem expressamente na lei o direito ao PEI. Não está expresso isso na lei com essas palavras. A pessoa, o estudante com deficiência ou classificado com os transtornos globais do desenvolvimento, ou com superdotação, ou com altas habilidades, tem direito ao PEI. Não está escrito isso na lei federal. Não está. Só que, de novo, para você pleitear esse direito, é preciso contextualizar, é preciso entender onde o PEI se encaixa. Por que há a necessidade do PEI? O que é o PEI? Qual o objetivo? Porque se a gente não entende que, em primeiro lugar, estamos falando de um processo de inclusão social, onde a inclusão escolar está inserida nessa inclusão social, fica difícil você imaginar que a pessoa tem direito ao PEI. Fica difícil procurar na lei. Não tem como procurar na lei o direito ao PEI se não entender que, acima do PEI, se não entender que o PEI está no contexto de inclusão social, que, por sua vez, está na inclusão escolar. Quando nós vamos à Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, para começar a falar um pouco desse contexto, desse arcabouço legal, nós falamos de inclusão social, onde a obrigação é da família. A obrigação tanto é da família que, independente da vontade da família, uma criança que completa 4 anos obrigatoriamente tem que ir para onde? Para a escola. Por conta de quê? Por conta da inclusão. Inclusão ao quê? Social primeiro. Porque quando nós falamos de uma criança de 4 anos, não estamos falando de ensino fundamental, estamos falando de educação infantil. E uma criança na educação infantil, que a partir de 4 anos tem que estar lá, é uma obrigação dos pais,
para respeitarem o previsto na Constituição Social para fins de inclusão social, quando ela está lá de 4 a 5 anos na educação infantil, ela não está cumprindo conteúdo pedagógico de forma expressa, estruturada, nenhum. É claro que ela está aprendendo habilidades, ela está socializando, ela está no seu processo de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento. Óbvio que as atividades que são colocadas para ela são atividades pedagógicas, mas não são conteúdos obrigatórios do MEC que ela terá que cumprir a partir do fundamental. Então, esse processo de inclusão, ele é social e ele obriga familiares responsáveis legais, ele obriga os pais, obviamente, ele obriga a escola, ele obriga toda a sociedade. O vizinho que percebe que os pais não estão colocando os filhos na escola, não é um vizinho enxerido se ele denunciar no conselho tutelar, se ele procurar os pais para conversar, se ele procurar a comunidade e falar, nós estamos com os pais aqui que precisa de vaga na escola, porque a obrigação é de todos. A inclusão é obrigação legal de toda a sociedade, não é só da escola. E isso é obrigação legal, aspecto legal, amparado principalmente na Constituição. E abaixo da Constituição, quando nós vamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, também temos amparo legal para todas essas obrigações que eu estou mencionando. De começarmos a entender o que é a inclusão e que ela é obrigação de todos, da sociedade, dos pais, repetindo, e da escola. E esse processo de inclusão, ele começa com a entrada dessa criança na escola. A partir do momento que a criança entra na escola, independente de um diagnóstico de autismo, de TDAH, de dislexia ou qualquer outro transtorno da aprendizagem, ou com qualquer outra dificuldade de aprendizagem por questões familiares, por questões sociais da comunidade que é violenta, porque os pais estão se separando, enfim, diversos fatores. E quando ela entra na escola, nesse processo de inclusão e começa a ter dificuldades, precisamos novamente olhar para a Constituição, olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ampara todo esse processo de adaptação, de olhar especial para essa criança que precisa de uma inclusão, que está passando por dificuldades até esse momento na minha fala, ainda não identificados quais os motivos. Então, quando começamos a falar de inclusão, antes mesmo da criança estar na escola, porque sob a ótica legal, existe uma obrigação da criança estar na escola a partir dos 4 anos. E, uma vez na escola, ela precisa se adaptar, ela precisa acompanhar seus pares e vice-versa, e rotativamente, etc. Isso tudo é que começa a inclusão. Inclusão essa que mesmo com a criança na escola acontece nos eventos sociais, nos momentos de lazer, no ambiente familiar, em todos os outros convívios. Por isso que quando eu escuto, abrindo aspas, de algum profissional da escola, que quando quer falar de inclusão, quer falar de PEI, fala, não, mas aqui o direito é nosso, a obrigação é nossa, porque a gente está falando do aspecto pedagógico, como se a pessoa pudesse isolar o aspecto pedagógico da criança lá dentro da escola da questão terapêutica dela. Falando de um estudante com autismo, por exemplo, hipoteticamente. Como se fosse possível eu entregar todo um organismo humano, um estudante com dificuldades no sistema nervoso central, com dificuldades nas funções executivas, somente para professores, porque eles entendem que por ser um ambiente escolar,
a gente fala de aspecto pedagógico e a responsabilidade é só deles, o direito é só deles. Isso não existe. A obrigação legal, o direito dos professores intervirem na vida dos nossos filhos, ele extrapola as portas da escola. Por exemplo, existe uma previsão na LDB de que se a criança tem faltas superiores a 30%, o que o professor tem que fazer? Se intrometer na vida da família e denunciar para o conselho tutelar. Então, a obrigação dos professores ultrapassa a porta da escola. Como o direito dos pais, da equipe terapêutica, do médico, ultrapassa os portões da escola no caminho contrário. Não existe só direito e obrigação de professor, aí eu falo pedagogo, etc., de fazer planos pedagógicos, de traçar um PEI. Não. Isso aí é um trabalho conjunto e há amparo legal para isso. Há uma confusão. As pessoas confundem. Ah, eu sou professor, aqui é comigo. Você não mete o bedelho aqui. Isso não existe. Como profissional terapêutico. Ah, o professor não contribui em nada para a terapia. Isso é um erro grosseiro, absurdo. A criança ela é única. O que ela aprende em casa, ela leva para a escola. O que ela aprende na escola, ela leva para casa. E para todos os ambientes. Então, qualquer dificuldade que ela tenha, por questões genéticas, por questões neurológicas, por questões comportamentais, ambientais, no seio familiar ou no ambiente escolar, vice-versa, vai afetar toda a vida dela, em todo o ambiente, em todo esse processo de inclusão. Então, quando falamos de inclusão, aspectos legais, nós começamos, repetindo pela terceira vez, na Constituição, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Adolescente da Criança, do Criança e Adolescente, o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Nós passamos pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Quando falamos de educação especial, falamos dos artigos 58, 59 e 60. Falamos do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, vai sim. Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 27 por ali, quando fala da educação, quando falamos de estudante com deficiência. Então, os aspectos legais, eles estão todos nessas legislações, nesses artigos que eu mencionei. Eu vou responder as perguntas que fizeram, eu vou voltar daqui a pouco, tá bom? Só que, como eu disse no começo da live, não há uma previsão expressa na lei federal ao PEI. Não há. Mas a gente tem que entender, as pessoas têm que entender, os profissionais têm que entender, os familiares, e nós temos que explicar que o PEI nada mais é do que um documento que vai constituir esse processo de inclusão, que vai amparar as ações para um processo de inclusão. Nada mais do que isso, que vai amparar a escola junto ao MEC, junto à Secretaria de Educação. Ó, eu tenho estudante aqui, mas eu fiz um PEI. O PEI nada mais é do que uma formalização de um processo de inclusão que é direito da criança, da escola, obrigação da escola, direito do estudante, com deficiência ou não. Quando você faz uma busca na lei federal, na 13.146 de 2015, repetindo, na 93.94/96, se eu não estou enganado, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nos artigos que eu mencionei principalmente, 59 e 27, se eu não estiver enganado quanto aos artigos, vocês vão ver lá currículo, adaptações, tudo que é necessário. Então, fazer um currículo adaptado, fazer uma adaptação e jogar para um PEI é só formalizar. O direito está lá. O direito está lá. Eu vou responder, tá, pessoal? Só para eu tomar uma água, parabéns a vocês em pleno carnaval, né? Vindo aqui assistir a live, aprender, me ensinar um pouco, aprender, compartilhar conhecimentos e experiências. Parabéns. Compartilhem aí esse vídeo com as pessoas que vocês acham que podem interessar pela temática.
Sigam o perfil da Michelle se achar interessante. Sigam o meu lá também se acharem interessante. O meu é Diogo Muito Além do Direito. Lá eu falo muito sobre questões profissionais. Mas enfim. Então, voltando, enquanto eu tomava água e dava boas-vindas e parabenizava vocês, Diogo Muito Além do Direito. Acho que eu escrevi correto aqui. Não, peraí que foi errado. Voltamos ao raciocínio. Por isso que eu estava dizendo no começo da live que, às vezes, a pessoa não entende onde está escrito na lei o PEI, porque ela esquece o que é o PEI. E muitas vezes o juiz, o advogado não sabe pedir, o Ministério Público não sabe escrever, porque ele não entende o PEI, onde o PEI se contextualiza. E que quando nós voltamos lá na Constituição e lemos que a pessoa com dificuldade, com deficiência, deve estar na escola regular preferencialmente, é claro, é óbvio que uma pessoa com deficiência, ela vai necessitar de adaptações. Se for uma pessoa com deficiência física, adaptações estruturais. Mas se for uma pessoa com deficiência intelectual, com transtornos globais do neurodesenvolvimento, etc., outros tipos de adaptações. Se for uma pessoa surda e muda, outro tipo de adaptações. Se for uma pessoa portadora de deficiência visual, outros tipos de adaptações. E essas adaptações, sejam elas quais forem, todos esses grupamentos que eu mencionei, eles podem e devem vir em algum documento, em algum currículo adaptado, que será o PEI, que muita gente chama de PDI, daqui a pouco eu falo dessas terminologias. Ela tem que vir de alguma maneira, para a escola se resguardar, para os professores seguirem, para os pais poderem fiscalizar e participar, para a equipe terapêutica poder contribuir com as avaliações dessa criança, desse estudante, qual que é o repertório dela, quais são as áreas mais afetadas, quais são as habilidades que essa criança tem mais dificuldade. Não tem como um documento como esse, dessa magnitude, dessa importância, não ter toda essa participação. É impossível. É impossível. Então, voltando nessa ideia principal, o processo de inclusão, ele é amplamente resguardado na legislação. Constituição, ECA, LDB, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso aí não tem dúvida. Está claro lá, em diversos dispositivos. Especificamente em relação ao autista, tem a Lei 12.064/2012, ou 12.764/2012, agora me perdi. Acho que é a 12.764/2012, que é a Lei Berenice Piana, a Lei dos Autistas. Então, assim, lei não falta. Eu sei que tem políticas públicas ruins, eu sei que tem escolas ruins, eu vi uma pessoa desabafando aí, ok. Nós sabemos, eu vivo aqui também, eu sofro com essas coisas também. Para quem não sabe, eu sou esposo da Michelle, sou pai do Diogo também, do Diogo Filho, que é autista. Então, cada um vive dentro da sua realidade as suas dificuldades. Só que o fato de nós termos dificuldades não quer dizer que nós não devemos falar do que temos direitos, que não devemos gritar os nossos direitos, explicar, tá? Eu sei que as pessoas quando vêm numa live, ela desabafa, tá tudo bem, pode desabafar, esse momento aqui ele é próprio para isso. Mas nós vamos continuar falando o que é certo, nós vamos continuar falando dos direitos, nós vamos continuar orientando as pessoas a correr atrás dos direitos para que as coisas melhorem. Então, falando dessa ideia da inclusão, quando o estudante chega na escola e começa a apresentar dificuldades, primeira coisa, além de toda a legislação que eu acabei de mencionar, que é, de novo, LDB, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ECA e Constituição, o que as escolas públicas ou privadas devem seguir? O que todo professor deve seguir?
A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum do MEC. Essa Base Nacional Curricular Comum do MEC, ela tem força normativa, ela tem força de lei. É obrigação. E essa Base Nacional Curricular do MEC, a BNCC, ela reforça os dispositivos da legislação que falam desse processo de inclusão, de olhar individual, de desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos, de priorizar mais as habilidades socioemocionais, o desenvolvimento, de priorizar questões culturais. Nós temos indígenas nas escolas, de priorizar questões regionais. Lá no Amazonas, o período de aula ele é diferente por causa da cheia do rio. A BNCC traz todas essas peculiaridades como prioridades antes de se falar em conteúdo programático, antes de se falar em despejar conteúdo. Antes disso tudo, seja na educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio, essas questões culturais, elas são prioridades. Essas questões de Libras, de inglês, de informática, de política, de diversidade, de inclusão, são prioridades, segundo a BNCC. Não sou eu que estou dizendo. Digita aí no Google e lê. O documento é grande. Eu já li várias vezes. Porque sempre que a gente lê mais de uma vez, nós achamos alguma coisa diferente, mudamos de opinião. Então, leia. Leia. É um documento normativo. Norma obriga. Junto com a Constituição, com o ECA, com a Lei dos Autistas para os Autistas, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da LDB, nós temos a BNCC. E junto com a BNCC, e com todas essas outras leis que eu mencionei, nós temos o PNE, o Plano Nacional de Educação, de 2014, se eu não estou enganado, quanto ao ano. Então, todo esse conjunto de normas, de normativas, caminha em um único sentido quando falamos de educação especial para deficientes, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e alta dotação, super habilidade, enfim. Algo assim está lá na lei, agora eu me perdi. Mas enfim, para esse grupamento. E o sentido dessas normas é o mesmo. Essa galera tem que estar na escola regular. Salvo raríssimos casos onde equipe pedagógica, equipe de saúde e família entendem que a escola regular só vai trazer prejuízos, que são as pessoas mais comprometidas. Nesses casos, mas sem que isso se configure uma discriminação, de fato, a escola regular, muito obrigado, Mari, a escola regular não é recomendável. Mas tirando esses casos que devem ser exceção, que devem ser exceções aos olhos da lei e aos olhos da saúde, do desenvolvimento, do aspecto pedagógico, todo mundo na escola regular. E uma vez na escola regular, no turno principal, a regra é essas pessoas estarem na sala regular, na classe regular, com um professor regente, e somente no contraturno ir para salas de apoio, com o atendente educacional especializado. Não que o atendente educacional especializado não possa trabalhar também no turno principal. Claro que pode, deve, quando houver estrutura, quando for o caso, etc. De novo, não fecha os olhos para a realidade. Bem, e uma vez a escola tendo classes com atividades, classes de apoio,
classes para atividades extras, classes para as pessoas com deficiência, altas habilidades, enfim. Mesmo no horário principal, essas pessoas podem ir para lá, estudantes podem ir para lá também. Mas sempre com a intenção de não discriminar, sempre com o foco de o melhor desenvolvimento para esses estudantes. E o melhor desenvolvimento para esses estudantes, via de regra, de novo, é estar com seus pares neurotípicos. Então, todo esse direito, toda essa necessidade está claramente amparada em todas essas normas que eu mencionei. Qualquer leitura que você fizer numa noite de carnaval como essa, você vai enxergar lá. Isso é tranquilo, tá? Não tem, na teoria, não tem a menor dificuldade em identificar esses aspectos legais. Novamente, embora você não vai encontrar na legislação federal o termo PEI. E essa é a dúvida, essa é a angústia das pessoas, né? De não encontrar na legislação federal. Por isso que eu contextualizei toda essa questão da inclusão, tá bom? Antes de eu continuar a live, agora eu vou responder um pouco de pergunta e ver aqui uns comentários para não ficar muito lá para cima, tá? Aí quem quiser ir tomar uma água, tomar um café, descansar uns minutos, né? Vai demorar aqui uns 5 a 10 minutos para eu pegar todo mundo aqui. Vamos lá. Bem, Bem, tá chovendo muito aí, pessoal? Enquanto eu acho a pergunta aqui, eu vou perguntando sobre a chuva. Está calor, onde vocês estão? Estão longe de Goiânia? Tem alguém aí do estado do Rio de Janeiro? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, eu sou de Itaperuna, noroeste fluminense. Bem, vamos lá, eu moro em Goiânia há muitos anos, mas eu não sou goiano. Sou itaperunense com muito orgulho. Lá no estado do Rio, quem é do interior é fluminense, geograficamente fluminense. Quem é do Grande Rio, da Grande Rio é carioca, né? Mas eu, futebolisticamente, eu sou Vasco, tá? É só geograficamente que eu sou fluminense. Vamos lá. Existe alguma lei que não dá amparo ao professor de apoio para essas crianças? Não. No caso, a sua pergunta deve ser assim: existe alguma lei que proíbe o professor de apoio para essas crianças? Não. Muito pelo contrário. Toda a legislação que eu mencionei fala que as pessoas com deficiência, por exemplo, têm direito a um assistente, a um professor de apoio, mesmo que não seja autista, tá? A questão da lei do autista, artigo 3º, parágrafo único, é que lá está expresso falando que é individual, né? Lá está expresso falando que a pessoa tem que ser especializada. Então lá está mais claro a questão da individualidade e da qualificação desse professor de apoio para o autista. Mas todas as pessoas com deficiência têm que ter um profissional de apoio. Que pode ser individual ou não, vai depender da necessidade. Claro que depende da realidade também. Muitas realidades não tem nenhum professor na sala, quem dirá um professor de apoio, né? E quando a escola não tem um suporte para receber essas crianças, o que fazer no papel é lindo, mas a realidade é outra. De quem é a responsabilidade dessa inclusão? A responsabilidade da inclusão, quando os pais cumprem com o seu papel de procurar a escola, é do Estado, dependendo da União Federal, solidariamente com o Estado e com o município. Quando você entra com uma ação, querendo vaga na escola, depende do que você está pleiteando. Se for escola estadual, você vai entrar contra o Estado. Se for escola municipal, contra o município. Um exemplo, tá? Agora, quando a escola não tem vaga, mas não tem estrutura, não tem AE, não tem sala de recursos, não tem um profissional de apoio, aí você precisa acionar a União, tá bom? Aí você aciona a União, o governo federal, em conjunto, solidariamente com o Estado e com o município. Coloca todo mundo no polo passivo da ação. Esse é o meu entendimento. Existem advogados que vão entender diferente, mas eu prefiro que acione todo mundo, porque a responsabilidade da educação no país, ela é do governo federal, estadual, municipal e distrital, né, para não fazer discriminação ao Distrito Federal. Então vai depender muito de cada caso. O que você está pleiteando, o que você vai acionar, você vai entrar com ação na justiça, você vai no PROCON, vai no Reclame Aqui, se você vai
é na Secretaria de Educação. Às vezes na Secretaria de Educação você entrando com uma reclamação administrativa resolve. Às vezes você jogando a bomba na imprensa resolve. Às vezes você procurando o Ministério Público. Em algumas cidades, as maiores, o Ministério Público tem um Ministério Público ligado a questões de educação, tem Ministério Público ligado a questões de pessoas com deficiência. Aí o Ministério Público age. Então a responsabilidade é de um monte de gente, a depender do contexto, tá? Mas a escola sempre vai estar envolvida nessa responsabilidade. Verdade, deverá existir parceria entre todos os setores. Claro, muito obrigado, Mari, é isso aí. Boa noite, vai ficar gravado? Vai. Por isso o PEI deve ser construído com dados da equipe multidisciplinar e observação do professor em sala de aula. Perfeito. Observando as habilidades e as competências que esse aluno precisa adquirir e já possui. Perfeito. Pessoal, eu estou respondendo as perguntas aqui antes de voltar ao raciocínio, tá? Quem está chegando agora, tal, compartilha aí, curte, segue a Michelle, me segue lá, tal. Enfim, se quiserem, lógico, né? Quando a escola faz o PEI e não mostra para a família, tá errado, tá? A família tem direito de ver o PEI, a família tem direito de participar da elaboração do PEI. Não tem esse negócio da escola não mostrar o PEI para a família, que é documento privado. Não existe isso. Não existe documento escolar privado da escola que a família não possa ver quando isso envolver o seu filho. Não existe. Não existe, tá? Não existe. É claro que alguns documentos a escola não é obrigada a te dar uma cópia. A maioria dos documentos a escola não pode divulgar, até para preservar a intimidade da criança. A escola não pode pegar esse PEI e jogar no grupo de WhatsApp. Tem que preservar a intimidade, é um direito fundamental. Mas a sua pergunta não foi essa, eu estou só estendendo o raciocínio, tá bom? Santo. Então a escola não pode negar o acesso da família ao PEI, de jeito nenhum. Infelizmente eu sei que acontece. Sim, estou amando. Ô Fátima, muito obrigado. Eu que fui demitida por falar sobre o PEI. Como assim, Raimunda? Eu que fui demitida? A escola te demitiu porque você começou a querer que a escola implantasse PEI? Eu vou te falar, esse mundo é terrível. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Monique. Essas coisas acontecem. Falar um pouco do Estatuto do Deficiente. Cara, eu não vou falar agora porque o tema da live é outro. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem diversos assuntos: moradia, lazer, trabalho, saúde, educação. Então, assim, são muitos assuntos que fogem do tema da live, tá? Mas qualquer dúvida específica que você tiver, Naldo, você pode me mandar um direct lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu te respondo assim na hora. Se precisar, a gente troca e-mail, enfim, a gente vai se falando lá. Em relação a alguma live sobre isso, eu vou falar com a Michelle para a gente fazer uma live sobre isso, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí nós podemos abordar os tipos de deficiência e as questões que esse estatuto traz, até como que ele surgiu, né? Que eu acho legal, que ele surgiu a partir de um tratado de direito internacional, tal, etc. Aqui no município falaram que não é obrigatório fazer o PEI. Eu lamento, mas é obrigatório fazer o PEI, sim. Eles podem dar o nome que eles quiserem, mas é obrigatório ter um currículo adaptado, Raimunda, para cada aluno que precisar, com base em todos esses amparos legais que eu mencionei. Pode passar minha live para eles se eles quiserem. Para o Ministério Público da cidade, se você quiser. Agora, não é obrigatório fazer o PEI em si. É obrigatório fazer um currículo adaptado. O que está na lei é isso. Então, o que você vai fazer de currículo adaptado? Então, o município, como que você vai adaptar? Você não quer chamar de PEI. Você quer falar que o PEI não é obrigatório. Sabe o que deve ser isso, Raimundo? Advogado da prefeitura ou procurador do município da prefeitura que não entende educação, que não entende deficiência, que não entende intervenções terapêuticas, está falando essa bobagem, que é aquilo que eu falei no começo da live. Ele interpreta a lei. Se a lei federal não fala de PEI, não é obrigatório fazer PEI. Quer dizer, mas e o currículo adaptado? Você vai dar qual nome para ele? Que documento você vai usar para fazer um currículo adaptado para essa criança? Qual que é o entendimento maciço, unânime de quem trabalha com educação? Fazer um PEI. Então não é porque não está escrito expressamente o PEI na lei federal que a escola não está obrigada, que o município não está obrigado. Isso é uma idiotice, é uma burrice, é uma estupidez, né?
É um tipo de gente que não quer o avanço da educação, não quer o bem-estar do seu estudante. Como que você vai ter as atividades adaptadas para o estudante? Aleatoriamente? Como que você vai dar uma satisfação para a família? Como que a família vai acompanhar? Como que a equipe terapêutica vai auxiliar? Como que vai haver troca de informações? Se não tiver um documento, que normalmente recebe o nome de PEI, se não tiver um currículo adaptado, que tem obrigação prevista na lei, para adaptar as atividades para essa criança. Idiotice. Bem, seguindo. Aqui onde eu moro, na escola da minha filha, também falaram isso, Raimunda. Bem, Rodrigo, é a resposta que eu dei para Raimunda, tá? Eu não chamei nem você, nem a Raimunda de idiotas, não, tá bom? Eu não falei que a idiotice é a pergunta de vocês, não, tá bom? Eu falei que a idiotice é a política do município, a política da escola, tá bom? Vocês estão de parabéns. É isso aí. Bem, Monique, ano passado eu sofri com meu filho autista de 4 anos na antiga escola. Eles diziam ser inclusiva, porém na prática, pedagogicamente, como o PEI não foi bem assim. Às vezes fazem um PEI para inglês ver, né, Monique? E não funciona. Eu costumo dizer que é muito mais importante a atitude em si do dia a dia do que o papel, né? Às vezes você tem muito plano de ensino, muitos programas de terapia, o PEI muito bonito, mas não está acontecendo na prática o que deve acontecer. Então, é mais importante a ação do que o documento. Claro que o ideal é o documento, para as ações se basearem num documento, para as ações serem registradas num documento, para o documento ir se moldando e se alterando conforme as ações, os avanços da criança, enfim. Mas, mais importante do que o documento é a pessoa estar incluída, estar se desenvolvendo, feliz e aprendendo novos repertórios. Mas sim, é lamentável isso, essas escolas que vendem uma coisa e são outra. Quais profissionais, além de professores, são psicólogos que a escola precisa adereçar? Bem, eu entendi mais ou menos a sua pergunta, tá? Sobre o aspecto legal, as escolas são obrigadas a terem professores, psicólogos e assistentes sociais. Existe uma lei de 2019 que obriga as escolas a terem educadores e assistentes sociais e psicólogos, mais ninguém. A escola não precisa ter mais ninguém no seu corpo. Bem, agora quando você fala adereçar, talvez seja trabalhar em conjunto. Eu vou entender a pergunta dessa maneira. Caso não tenha sido, me corrija, por favor. Então, a escola, ela não é obrigada a contratar profissionais de outras áreas. Quando a gente fala de psicólogo, a psicologia tem várias abordagens e várias especialidades. Você tem um psicólogo especialista em psicologia escolar, você tem um psicólogo especialista em psicopedagogia, e quando a gente fala de psicólogo especialista em psicopedagogia, a psicopedagogia em si também é uma profissão autônoma, embora não regulamentada. Então, quando falamos de facilitar o processo de aprendizagem para quem tem descalculia, por exemplo, o psicólogo especialista em psicopedagogia ou psicopedagogo é que costuma intervir. Já o psicólogo escolar, que é outra especialidade, ele costuma intervir junto aos colaboradores da escola, problemas de bullying que uma criança, um estudante venha sofrendo. Um psicólogo escolar, com especialidade em psicologia escolar, pelo menos assim define o CFP, não é bem aquele que trabalha com as dificuldades de aprendizagem direta ali, tá? Sim, se for uma questão emocional, o psicólogo escolar, mas se for, por exemplo, criar alternativas para quem tem dislexia, para facilitar na leitura, não costuma ser o psicólogo escolar, costuma ser um psicopedagogo, costuma ser um psicólogo especialista em psicopedagogia, enfim, né? É claro que um fono também trabalha com transtornos da aprendizagem. Nada impede que a escola contrate um. Nada impede que a família tenha um e a escola tenha que compartilhar informações, contar com o suporte desse profissional. É claro que eu e Michele acreditamos, seja lá quem for esse profissional, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, fono, enfim, assistente social, seja lá quem for, nós acreditamos na análise do comportamento. Profissional que não usa análise do comportamento para nós, eu e Michele, ficou até engraçado. Profissionais, eu e Michele aqui, que não tem base de análise do comportamento agregada aos seus conhecimentos, para nós a gente já não gosta tanto, a gente já olha desconfiado, porque
a gente defende muito a análise do comportamento, a gente acredita na análise do comportamento, a gente vê os resultados da análise do comportamento, a Michelle com as crianças que supervisiona, com as que já trabalhou, eu com os profissionais que eu converso e dou consultoria na área de ética, e com o nosso filho, com o Benício. Então assim, né? Não estou desmerecendo ninguém nem área nenhuma, só estou dizendo que, respondendo a sua pergunta, seja lá o profissional que for, né? Todos os conhecimentos que ele tiver, se ele não tiver a análise do comportamento agregada aí aos conhecimentos dele, à prática dele, a gente já olha desconfiado aqui. Não estou dizendo que não vá fazer um bom trabalho, que não seja competente, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente acredita na análise do comportamento. Bem, seguindo. Esse ano meu filho está numa nova escola e fiquei super feliz porque ontem com a Michelle estava explicando o PEI e foi o que a escola está fazendo. Ah, que bom, Monique, nada melhor do que um ano após o outro. Fico satisfeito demais por você. Bem, seguindo, deixa eu ver se tem mais, deixa eu ver se tem mais, Gonçalves. No caso autista com diagnóstico, quais profissionais a escola precisa disponibilizar? A escola em si, Gonçalves, ela tem que disponibilizar só a equipe pedagógica preparada. Ela tem que disponibilizar o professor regente, que é para todo mundo, o auxiliar do professor regente, se for o caso, o AEE com a sala de recursos, mesmo escola privada, se for o caso, para o contraturno, ou até para atividades no turno principal. E uma dúvida que muitas pessoas têm: o acompanhante especializado previsto na lei do autismo é obrigação da escola? É obrigação da escola, tá bom? O acompanhante especializado que está previsto na lei do autismo, artigo 3º, parágrafo único, a lei 12764/2012, é obrigação da escola. E ele vai ajudar no processo de higienização, de alimentação, de socialização, de elaboração das atividades pedagógicas, etc. A equipe terapêutica pode ter também um que eles chamam de AT? Pode ter. E aí o menino pode vir a ter 2? Pode. Se a equipe terapêutica ou a família fornecer um e a escola não fornece e ninguém reclama, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, a obrigação sempre será da escola. Sempre será da escola. O acompanhante especializado previsto na lei sempre será a obrigação da escola. O individual para os autistas sempre será da escola. Só que, se a família já tiver um, para que a escola vai colocar outro? Se a equipe terapêutica tem um, que chama AT, e joga lá dentro da escola, inclusive às vezes com plano de saúde pagando, para que a escola vai ter um? Então tudo depende do contexto, mas a família pode exigir da escola. E tem que ser especializado em autismo e na intervenção que o médico e a equipe terapêutica entende que é melhor para aquele estudante. A escola tem obrigatório professor e acompanhante pedagógico, psicólogo e outros são externos. A escola pode solicitar encaminhamento? Pode. A escola pode solicitar os encaminhamentos, os laudos, os relatórios. A escola pode, claro. Para trabalhar na elaboração do PEI, para auxiliar na questão da criança dentro da escola, pode e deve. Pode e deve. Seguindo. Muitas vezes é necessário acompanhamento em sala de aula. Sim, perfeito. Seguindo. Tiro uma dúvida minha, Tenho 2 crianças que eu preciso de cuidadora, mas só tenho uma cuidadora. Se o médico prescreveu uma cuidadora para cada criança, tem que ter 2. Na escola, Selma, tem 2. Tá bom? Está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, está na lei do autismo, está na lei que regulamentou a profissão dos médicos, denominada ato médico, cuja prescrição e prescrição de tratamento é competência deles. Se eles prescreverem, está tudo certo. Tem o direito a 2 cuidadoras. Sim, tem direito se houver prescrição médica para isso. A escola tem que mostrar o PEI? Tem que mostrar o PEI, tem que compartilhar o PEI, a família tem que participar do PEI. Você está em Salvador, na Bahia, como é que você está assistindo live com a bagunça que está o carnaval aí? Selma está em Anápolis, está pertinho, está chovendo. Já dei aula em Anápolis, na faculdade de Direito, aí, 2 faculdades de Direito, na Univangélica e na... esqueci o nome da outra. João Pessoa, adoro João Pessoa, que eu gosto de praia, né? Uma vez eu vi um show particular do Herbert Viana naquela praia do Jacaré. Eu tava lá e ele fez um show particular. Para as pessoas que estavam lá, não foi só para mim não.
Mostrar o PEI para a família é obrigatório. Muita chuva aqui em Goiânia, demais, né? Eu tava com os meninos no Shopping Cerrado quando tava despencando o mundo. Eu vim para casa quando a chuva estiou. Bem, a criança da educação infantil que permanece na creche o dia todo pode sair um período para realizar a atividade? Pode, com o consentimento da família, Fátima. Se for o melhor, sair da creche para ir para a clínica, sair da creche para ir para um consultório, pode, né? Pode sim, se houver consentimento dos pais, ótimo, deve. Se houver prescrição médica e consentimento dos pais, ela deve. A escola tem a obrigação de chamar a família para mostrar o PEI? Tem, chamar a família para elaborar o PEI. Como faço para reduzir minha jornada de trabalho para acompanhar meu filho? Bem, isso aí é outro tema, mas respondendo rapidamente aqui, singelamente, é um processo administrativo se você for servidor, né? Se for servidor, processo administrativo. Se não for, se for seletista, procurar o empregador, ele vai, com certeza, acatar o seu pedido, né? Ou vai te mandar embora, mas uma vez acatando o seu pedido, se você for seletista, ele vai te mandar embora depois, infelizmente. A não ser que você tenha algum tipo de estabilidade no emprego, né? De garantia de emprego, como gestante, acidentada, etc., que são outros assuntos. Mas se você for seletista, você vai rodar, né? Se você for servidora, aí você tem que fazer um procedimento administrativo, um requerimento de procedimento administrativo, justificando a sua necessidade, tá bom? Manda direct lá que eu te dou mais dicas. A escola tem a obrigação de mostrar o PEI, já respondi. Perfeito suas palavras, muito obrigado. Seguindo. Aqui na minha cidade eles alegaram que não é obrigatório, que os professores não têm tempo para isso. Na verdade, os professores não costumam ter tempo para isso mesmo, Rodrigo. Isso aí é verdade. Agora a escola tem que se virar contratando mais professores, pagando horas para esses professores terem tempo. Como eu respondi, né? Currículo adaptado é obrigação da escola. Quando se inicia a elaboração do PEI? A partir do momento que há necessidade de adaptação para a criança. É bem complicado quando está expressamente descrito mesmo de forma detalhada, pois as escolas se aproveitam. Sim, as escolas se aproveitam e às vezes as escolas são mal orientadas juridicamente. É o que eu estou dizendo. Você chama do nome que você quiser a escola, mas currículo adaptado está escrito na lei. Então me dá um currículo adaptado. Não quer chamar de PEI? Problema seu. Currículo adaptado está escrito na lei. No AEE faço o PEI de acordo com as necessidades serem trabalhadas no AEE, ok. E cobra as adaptações no planejamento quinzenal, ok. Você orienta a fazer um PEI entre todos que atendem o educando? Sim, eu acho que um PEI só, acho que foi essa a sua pergunta, né? Um PEI só, até para que os professores do período normal, do turno normal, né, comum, regular, saibam o que está acontecendo no AEE, né? E vice-versa. E os terapeutas também. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né? Eu acho que eu respondi. Muito complicado, fiz meu estágio de psicologia em uma escola que tem sala de recurso. E lá vi que tem professores que não aceitam ainda, descontam pontos dos alunos por precisarem. Eu não sei por que o professor desconta ponto de aluno, se aluno não pode ser reprovado por nota. Não sei por quê, né? Aluno não pode ser reprovado por nota, via de regra. Aluno só pode ser reprovado por ausência, por falta. E antes de ele ser reprovado, como eu disse nessa live, o que os professores têm que fazer? Denunciar o conselho tutelar, chamar os pais, etc. Então, descontar ponto, daí. Né? Aluno não pode ser reprovado por nota. Que controle coercitivo é esse? Que bobagem, que castigo é esse? Ao invés de incentivar, reforçar o bom comportamento do aluno, ele quer punir. Por isso que eu falo da análise do comportamento, tá vendo? A pessoa não sabe lidar com o comportamento humano e acha que sabe só porque é professor. Me desculpem, pessoal. Eu adoro professor, acho que é uma profissão assim. Eu tenho até licenciatura em pedagogia, mas assim, fui professor de curso de direito, e cometia barbaridades, né? Porque eu era muito rígido. A intenção era boa, mas a ação era bruta. Então assim, e hoje eu vejo. Mas assim, não é por aí, o caminho não é esse. Descontar ponto de aluno com deficiência na sala de recursos? O que é isso? Parece doido. Doido assim, né? No sentido chateado da palavra. Usei um adjetivo mal utilizado, mas assim, é porque aqui eu estou falando com os profissionais, né? Com os familiares, né? Aqui no ambiente de adultos. Mas enfim, é isso.
Então o psicopedagógico substitui o psicológico? Não, santo. Não. O psicopedagogo não substitui o psicólogo em linhas gerais. O que eu disse é, existe uma especialidade da psicologia, que é o psicólogo especialista em psicopedagogia. Para o psicólogo que trabalha só com essa especialidade, aí um psicopedagogo pode vir a substituir. Depende do contexto. São formações diferentes. Mas o que um psicólogo que trabalha só com psicopedagogia faz é o que um psicopedagogo não psicólogo faz. Claro que cada um vai ter a sua característica, até pelo simples fato de serem seres humanos diferentes. Cada um vai ter uma formação diferente, uma aptidão diferente, mas a grosso modo, o que um psicólogo especialista em psicopedagogia faz é o que um psicopedagogo faz, a grosso modo, com todas as ressalvas que eu fiz, tá bom? Agora, a psicologia ela é muito mais do que isso. Existe uma centena de abordagens e uma dezena de especialidades, de forma de atuar, inclusive no ambiente escolar, que não tem nada a ver com a psicopedagogia, beleza? Bem, mas isso é assunto para outra live também. Então, continuando. Existe psicopedagogo comportamental? Todo mundo que lida com comportamento é da linha comportamental. A diferença é a abordagem que você usa, tá bom? É a abordagem que você usa. Então, às vezes as pessoas associam o comportamental só à análise do comportamento. A aba, não. Comportamental é terapia cognitivo-comportamental. Também, por exemplo, tá bom? Então, comportamental no sentido lato da palavra, no sentido macro, é todo mundo que trabalha com comportamento. Tá bom? E aí, se fizer a análise do comportamento, você, no mundo da análise do comportamento, você recebe esse nome de comportamental também. Se a escola for filantrópica, tem que ter esse componente? Tem. Não é porque não tem fins lucrativos que não tem as suas obrigações. Esse acompanhante pode ser feito com o estagiário? Pode. Se o estagiário estiver dando conta do recado, ele preenche o requisito. Quando a lei fala de especialista, não necessariamente tem que ser formado, tem que ter pós, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É claro que quanto mais formações, melhor. Mas é preciso que a pessoa tenha aptidão, tenha disponibilidade, goste de criança, mil coisas. Então, assim, um monte de coisa tem que ser olhado. Tá? Mas pode ser feito com o estagiário, sim, se for o único disponível, se ele for bem treinado, se estiver dando conta do recado, etc. Nada impede. Tá? Mas tem que focar no trabalho, não na formação. Às vezes uma pessoa com alta formação não está fazendo um bom trabalho, porque a formação é alheia àquela atividade, ou porque a pessoa, mesmo com aquela formação, ela está sendo antiética. Então é isso que você tem que focar. Focar no resultado, no andamento das coisas. A escola não quer dar cuidador, toma as medidas legais, né? Secretaria de Educação, PROCON, Ministério Público e por aí vai. O que fazer quando a escola não quer dar cuidador? Medidas legais. Diogo, seria acompanhante especialista escrito na lei? Então, Gisele, a questão da formação presume-se que ela tenha conhecimentos de autismo e da área da intervenção que ela vai atuar. Eu prefiro esse acompanhante da escola especializado com pegada na educação. Tá? Eu prefiro, a gente sempre procura aqui o acompanhante especializado para acompanhar o Diogo, alguém que vem da educação. Nós tivemos por muitos anos uma menina que estudava psicologia, etc. Ficou com ele muitos anos, muito boa. Mas depois dela, a gente sempre procurou, ela era a exceção, a gente sempre procurou alguém acostumado à rotina de escola. Por quê? Porque o foco dessa acompanhante especializada do seu filho, do seu paciente na escola, não é só ele. É ela se relacionar bem na escola, ela conhecer a rotina da escola, ela ter mais habilidades pedagógicas para fazer as atividades. Em linhas gerais, um pedagogo tem mais essa pegada do que um psicólogo.
em linhas gerais. Agora, de novo, foca no resultado, foca no histórico dessa pessoa, na experiência, no treinamento que você vai dar para ela e se ela está disposta a aprender. Então eu falo sempre em linhas gerais, tá? Não entendi a parte que o senhor falou do psicólogo e da psicopedagoga. Então, é porque assim, toda área tem especialidades. Vou te dar um exemplo diferente. O advogado tributarista, que mexe com impostos, ele faz muita coisa que um contador faz, e um contador faz muita coisa que ele faz. E são profissões diferentes. Só que tem coisas que só o advogado vai poder fazer e tem coisa que só um contador vai poder fazer. Só um advogado vai poder assinar uma ação tributária para isentar uma empresa de pagar impostos. Só um contador vai poder assinar um balancete fiscal da empresa. Então, assim, o psicopedagogo e o psicólogo especialista em psicopedagogia, eles vão trabalhar no contexto de ensino, de aprendizagem. De estudantes que têm dificuldade de aprendizagem. Sob o aspecto da aprendizagem em si. Ah, você não está aprendendo matemática pelo método tradicional? Vem cá que eu vou te ensinar de outra maneira. De uma maneira mais lúdica, disso, daquilo. Agora, se o psicopedagogo perceber que essa criança não está com dificuldade só na matemática, mas no português, está com dificuldade até de ir na escola, opa, tem mais coisa aí. Pode ser um bullying, pode ser um problema em casa. Aí, um psicólogo tradicional é mais recomendável. Então, depende do contexto, tá? Aqui na cidade, trabalho na prefeitura. Ah, tá. Se é na prefeitura, pede redução. Procedimento administrativo. Sou professor e tenho 2 alunos gêmeos com laudo de autismo, porém a T foi orientada pela clínica se acompanhando os 2. Gisele, isso pode se a família concordar, se o médico concordar, se a equipe terapêutica concordar, pode. Tá? Pode sim. A sala de recurso é obrigatória? Não tem um monte de escola, mas é. Se for uma escola pequena, com mensalidade barata, então, é obrigação da escola. Agora, cabe aos pais ter bom senso, cabe à família ter bom senso, à equipe ter bom senso. Na interpretação da lei, o bom senso cabe, tá? Ele cabe. Mas, assim, respondendo friamente, a lei não está nem aí se a escola tem lucro ou não tem, né? Agora, na vida real, na prática, o advogado tem que levar em consideração a família, o Ministério Público, todo mundo tem que levar essas questões em consideração. Agora, mais importante do que a escola é a criança. Então, ok, a escola não tem como dar o acompanhante, mas a escola está fazendo um trabalho legal, está se virando, está arrumando meios alternativos, a família está satisfeita, o médico está satisfeito, está dentro do que é possível, que às vezes a família não tem nem acesso a um advogado para brigar, né? Então, tem que olhar, né? Essa questão de psicólogo clínico institucional, eu posso falar depois, porque sai um pouco do tema da live, tá? Mas assim, o clínico atua mais em consultórios, o institucional atua mais em escolas. Bem a grosso modo é isso, bem a grosso modo. Alunos que não têm condições de acompanhar o ensino regular, quais caminhos você orienta para frequentar somente especial? Não. Aluno que não tem condição de frequentar o ensino regular, tudo. Não tem condição de estar na sala ou não tem condição de fazer atividade de matemática? Adapta a atividade de matemática. Adapta a avaliação. E eu não recomendo escola especial para ninguém. Para ninguém. Eu só digo que se a equipe terapêutica, se a equipe de saúde entender que aquela criança é tão comprometida que a escola regular não está trazendo benefício nenhum, ou está trazendo muito mais prejuízo do que benefício, aí beleza, vamos para a PAI. Vamos para Pestalozzi, vamos para qualquer outro lugar, ok? Ok. Mas jamais não tentar, jamais, oi Grace, jamais não fazer uma tentativa, jamais não ter um amparo legal, não ter um amparo da família, um amparo terapêutico para se chegar a essa conclusão de que de fato a escola especial é melhor. Eu não recomendo escola especial para ninguém. Eu só digo que tem essa ressalva. Na lei, inclusive. Se a escola regular não for o melhor caminho para o desenvolvimento da criança,
Sim, buscar a escola especial. Qual lei que fala da aprovação automática desses alunos inclusivos? A LDB, a BNCC, não fala só dos alunos inclusivos, não. Fala de todos os alunos. Nenhum aluno, seja inclusivo, especial, pode ser reprovado por nota. Pode. O que acontece na prática, às vezes, é você reter um aluno, mas não porque tirou nota baixa, não é isso. Porque o aluno, ele vai indo, você tem que dar atividade adaptada para ele até ele alcançar a nota. Então, a nota ele vai ter. Mas é porque, por exemplo, assim, o aluno está no 5º ano, seria legal ele repetir, fazer o 5º ano de novo, antes de passar para o 6º. Aí a pergunta é, não vai ter prejuízo socioemocional? Porque, como eu disse, o que a BNCC prioriza? Socioemocional. Não vai ter. Ele vai se adaptar bem à nova turminha, ele nem estava tão adaptado aos coleguinhas da turma, ele não é muito grandão, não vai destoar tanto. A família concordou, a equipe terapêutica concordou. Beleza, vamos reter. Vamos reter 1 ano, vamos reter a cada agrupamento ali, 1 ou 2 vezes no fundamental. Dessa maneira. Sempre focando no desenvolvimento. Nunca causando prejuízos. Imagina, Monique, nunca sendo por discriminação, nunca para favorecer a escola. Sempre focando no aluno. Tá? Bem. Perfeito, Diogo. O aluno só pode ser reprovado por falta. O que fazer quando o aluno não acompanha a turma, não assimilou o conteúdo? É o que eu acabei de falar, Gisele. Quando não acompanha a turma, é por isso que ele é um aluno especial, que ele é inclusivo. Por isso que tem atividades individuais, por isso que tem currículo adaptado. Porque ele não é obrigado a acompanhar a turma. Nenhum aluno é obrigado a acompanhar a turma. Até porque, o que nós chamamos de acompanhar a turma, né? É o plano pedagógico da escola que tem que ter? Ok. Mas ele tem que ser individual, adaptado para qualquer aluno que precise. Tendo ele deficiência ou simplesmente dificuldade de aprendizagem. Tendo ele deficiência ou transtorno de aprendizagem. Não interessa. Não interessa. Escola é obrigada a adaptar a data de prova para aluno por questões religiosas. Um outro exemplo, para vocês entenderem o que é inclusão. Inclusão vai muito além da deficiência. Nós concordando ou não. Interessa. É o que está na lei. Agora, cada realidade é uma, eu sei, mas esquecendo a realidade de cada um, o que a BNCC traz como norma e que o PNE anda alinhado, que a LDB anda alinhada, que a Constituição anda alinhada, que o ECA, tudo alinhado. Processo de inclusão focando na diversidade, nos aspectos socioemocionais. Conteúdo é em segundo plano quando falamos de estudantes com dificuldades, com deficiência, com transtornos globais, com altas habilidades, estou confuso de novo. Enfim, superdotados lá. Enfim, não interessa. A adaptação, ela tem que acontecer. O currículo individual, a adaptação de atividade, de prova, de horário, de avaliação, ela tem que acontecer em todo o processo educacional, da educação infantil até o ensino médio, seja profissionalizante ou não, terminando lá no ensino superior. Focando em quê? O que a BNCC traz para nós? O que as escolas têm que ensinar cada vez mais? Autonomia, respeitar a diversidade, preparar para o mercado de trabalho, e por aí nós vamos. Não é? Quando nós falamos de ingresso no ensino superior, não existe um movimento, uma ideia de não ter mais aquele vestibular tão maçante. Não é? Hoje a gente tem um processo global aí de avaliação periódico, não é isso? Então, assim, essa ideia conteudista, graças a Deus, né, de conteúdos que às vezes não tem utilidade alguma para a vida daquela pessoa, ela vem diminuindo, ela vem, né, acabando aos poucos.
Na época, eu tenho 47 anos, na época que eu fiz segundo grau, eu lembro da galera, né? Quem queria exata se matando lá, quem queria saúde se matando na biologia, e por aí vai, na química. Então, assim, é isso, tá? Bem, seguindo. CMEI tem que ter sala de recursos. Se a gente está falando de CMEI com educação fundamental, tem. A escola regular sempre é benéfica. Tem uma escola, eu digo por experiência. Exatamente, Rossana, eu concordo com você. Na maioria das vezes Meu filho estuda em uma escola regular municipal. Ele tem a professora auxiliar, se adaptou muito bem, teve ordem. Nossa, que bom. Emily. Sobre adaptação no ensino superior em faculdades particulares, quando não há, quais as leis? A mesma. As mesmas leis que eu mencionei até agora, as mesmas. LDB, Constituição, Estatuto da Pessoa com Deficiência, as mesmas. E mete o pé nessa faculdade aí. Mete o pé no peito dela. A criança, inclusive, tem que seguir o calendário de provas dos outros alunos? De preferência, sim, Santos. De preferência, sim. Né? Calendário, sim. As datas, sim. Não tem por que não seguir. Agora, quando houver uma necessidade de não seguir, claro que não precisa seguir. Aí vai depender qual é o motivo. A criança ficou internada? A criança precisou viajar para fazer um exame? A criança precisou viajar para fazer uma consulta? Ou até mesmo não viajar, mas ficou o dia inteiro lá fazendo consulta? Né? Então depende, mas via de regra, sim. Se for possível, sim. Seguindo. Durou muito mais que 10 minutos essas perguntas, mas não tem problema. Então, retomando o raciocínio. O amparo legal para nós falarmos de PEI são todas essas normativas que eu acabei de mencionar, tá bom? São muitas normativas. Agora, não é porque nós não temos o nome PEI na legislação federal que não há a obrigação e o direito, como eu já expliquei, é o currículo individual. Agora sim, pessoal, muita gente chama de PEI, muita gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Eu não gosto muito de PDI, porque PDI é muito usado no ambiente empresarial, né? Quando falamos de plano de carreira para os empregados, colaboradores, etc. Então eu prefiro PEI. Mas não tem nada, um está certo, o outro está errado. O caminho não é esse, não acho válida essa discussão, acho uma bobagem. Tá? Até porque, repetindo, na lei não está nenhum nem outro, né? Está currículo. Então, acho bobagem. Mas enfim, o PEI... Tem estados que usam o PEI para outro significado. É o Plano de Ensino Integral. Esse Plano de Ensino Integral, não sei se algum de vocês conhece, é para questões de turno, né? Ampliar o horário de aula dessas crianças. Alguns estados têm. Então, quando vocês se depararem com essa terminologia PEI, PDI, fiquem atentos para o contexto. De que contexto a gente está falando? E quando a escola questionar que não tem essa obrigação do PEI, você fala ok, mas me dá o documento que prova que estão sendo feitas adaptações. A escola, porque na lei está escrito que você tem que ter um currículo adaptado, que você tem que fazer todas as adaptações necessárias, todas, de avaliação, de currículo, de atividades, de carga horária se for preciso, de alimentação se for preciso. Está em qual documento? Em nenhum. Em nenhum? Então você está ilegal perante o MEC. Em nenhum? Você está ilegal perante a Secretaria de Educação. Em nenhum? Você está ilegal perante o PROCON, se for escola privada. Então assim, não sou de obrigado ao P, blá blá blá. Tá bom, meu amigo. Então se vira nos 30 e me fala qual documento você está fazendo para cumprir a lei. Então vamos fazer um PEI, que é mais fácil. Você vai achar modelo na internet, os profissionais estão acostumados a lidar com PEI, estão acostumados com essa terminologia. Vamos cumprir a lei, né? Vamos cumprir a lei, simples assim. Vamos pegar a BNCC, que vocês, educadores, gostam tanto de falar, e vamos seguir a BNCC. Vamos conscientizar os pais das crianças que não têm dificuldade, que elas precisam respeitar as crianças que têm dificuldade, que estão lá.
Elas podem seguir a vida dela, o caminho delas, deslizarem, andarem com conteúdo, mas elas têm que respeitar, no tocante a ambiente, as crianças que estão lá. Porque são pessoas que elas vão conviver em outros ambientes, podem ter um dentro de casa, no ambiente de trabalho, na sociedade de uma maneira geral. E essa minha geração, ela não foi adaptada, ela não aprendeu a conviver com diversidade. A minha geração não. Eu sou de 75. A minha geração não aprendeu. Nem a geração de 70, que eu sou de 75, nem a geração de 80, porque em 80 eu vivi de criança a adolescente, e em 1990 eu completei 15 anos, e nem a geração de 90, nem a de 70, nem a de 80, nem a de 90. A gente não aprendeu a conviver com diversidade. Não aprendeu. Em linhas gerais. Um caso ou outro, beleza. Então, hoje nós somos pais, alguns são avós, de pessoas de gerações que precisam aprender a lidar com diversidade e inclusão. Precisam. Antes de tudo, precisam. Antes de falar de direito, precisam. Porque as pessoas com deficiência, as pessoas em outros contextos de diversidade estão na rua. Não estão mais trancafiadas em casa, não estão mais em manicômios, em sanatórios, né? Não estão mais fora das escolas, não estão mais fora do mercado de trabalho, não estão mais fora da sua realidade. Se não está na sua casa, está no seu vizinho. Então nós estamos num outro momento de vida. Então antes de falarmos de PEI, porque é direito, que é obrigação, nós temos que conscientizar as escolas que esse é um mercado para elas, que esse é um público que elas são obrigadas a atender, não só pela lei, mas por questões morais, por questões de fé, de ser uma pessoa do bem, não é? Ah, mas eu estou aqui com um aluno especial que está atrapalhando o andamento da turma. Atrapalhando? Como assim? Atrapalhando. A turma está tendo o privilégio de conviver com essas crianças e aprender a lidar com essa diversidade. Privilégio de lidar, de aprender outras coisas além do conteúdo de matemática, português, geografia, ciências, etc. É isso que as escolas têm que entender. Quando nós falamos de PEI, de adaptação de currículo, de adaptação de atividades, não é só adaptar português, matemática, geografia, história, ciências e o raio que o parta. Não é só isso. Isso também, isso é importante, mas não é só isso. É como vamos adaptar esse ambiente. Como vamos adaptar o uniforme se a criança tiver questões sensoriais. Como vamos adaptar a educação física. Como vamos adaptar a parte da alimentação. Como vamos adaptar os eventos festivos. Como vamos incluir essa criança no seio de amizade dessa turminha que está na puberdade, para que ele seja convidado para o aniversário. Como vamos trabalhar o socioemocional desses neurotípicos para eles aceitarem e respeitarem bem essa criança com deficiência. Isso está na BNCC. Isso é obrigação da escola. Não é favor, não. Isso é obrigação. Pega a BNCC, baixa no Google aí e lê. PDF ou na tela. Lê. Para ver se eu estou inventando, se eu estou tirando isso da minha cabeça. Não. Não. Então, as pessoas falam muito de PEI dos programas de ensino. E tem que falar. Porque os programas de ensino são extremamente importantes. Mas, no mesmo grau de importância, nós temos os outros aspectos estruturais, culturais, sociais, emocionais, que tem que estar no PEI dessa criança, que tem que estar nos treinamentos dos professores, que tem que estar no plano geral da escola pedagógico, que tem que estar nos discursos para os pais,
das crianças neurotípicas e por aí vai. Isso é obrigação da escola. Isso está na LDB, está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, está no Estatuto da Criança e Adolescente, está no Tratado de Direito Internacional das Pessoas com Deficiência, ratificado pelo Brasil, está na BNCC, está no PNE, Plano Nacional de Educação. Ou seja, em todas as normativas federais e na Constituição. Então não tem para onde correr. Tem para onde correr. Direito é o que não falta. Não é? Não precisa se preocupar, como eu já disse diversas vezes na live. Quando você solicitar o PEI, a elaboração, a participação, e a escola mal orientada no sentido de ignorância ou má fé por algum colega meu dizer que não tem obrigação, respondam para a escola assim: beleza, realmente na lei federal não está escrito PEI, mas está escrito adaptação no sentido lato, está escrito currículo adaptado, está escrito valorizar a diversidade, habilidades socioemocionais. Está fazendo? Ah, tô. Onde está escrito? Ah, não precisa escrever. Precisa. Está na lei que você tem que escrever. Está na lei que você tem que ter tudo isso documentado. Para prestar satisfação para mim, papai, para o Ministério Público, se eu acionar, para o juiz, se eu entrar com ação, para a Secretaria de Educação, se eu denunciar, para a equipe terapêutica, se tiver, e ponto. Quer tirar onda? Falar que o PEI não está na lei? Tira. Mas se vira nos 30, com todo o restante de direitos e obrigações que está na legislação federal. E não é uma só, não. É um monte. É um monte. E não é só para aluno deficiente, transtornos globais e altas habilidades e superdotação. Acho que agora eu falei certo. Mas para qualquer aluno que tenha dificuldade. Os transtornos da aprendizagem não são considerados deficiências para fins legais. O TDAH ainda não é considerado deficiência para fins legais, exceto se ele vier acumulado com autismo, né, que é muito comum. Uma pessoa ter TDAH é autismo. Mas se ele tiver só um diagnóstico de TDAH, ele não é considerado deficiência. E ele vai ter diversas dificuldades na escola. Diversos transtornos da comunicação, que não são considerados deficiência, que são transtornos do neurodesenvolvimento, mas não são considerados deficiências para fins legais, geram dificuldades de aprendizagem e têm os mesmos direitos ao currículo adaptado. Os mesmos. Você não precisa ser deficiente para ter direito a currículo adaptado. Não precisa. Tá? E uma criança, como eu disse no começo da live, um estudante no começo da live, com dificuldades devido a problemas em casa, a problemas sociais ou bullying, tem lei federal de combate ao bullying como obrigação da escola. Tem previsão na LDB de combate ao bullying, ao assédio moral, que é outra questão que gera prejuízos, que tem a ver com a inclusão, que tem a ver com a adaptação, que tem que estar lá no plano pedagógico da escola, combate ao bullying, conscientização. Se eu precisar fazer um PEI para uma criança que, em virtude de bullying, está tendo dificuldade de aprendizagem, eu tenho que fazer um PEI para ela. Um currículo adaptado para ela. Ela não é autista, ela não tem deficiência intelectual, ela não é síndrome de Down, ela não tem dislexia, ela não tem descalculia. Ela apenas sofreu 2-3 meses de bullying e agora ela não consegue aprender nada na escola. E aí? Reprova ela? Chama ela de burra? Não é? Não, você vai ter que fazer todas as adaptações necessárias para ela retomar o processo de aprendizagem. Quando uma criança falha, quem falhou não foi a criança, foi a escola, foram os pais. A lei que saiu para o TDAH não equiparou o TDAH deficiente não, tá, Santos? A lei que saiu para o TDAH em 2021 foi para outros direitos, mas não equiparou o TDAH à deficiência, tá bom? Existe um projeto de lei que equiparou o TDAH à deficiência, tá? Que vai equiparar o TDAH à deficiência, mas ainda está tramitando. O TDAH tem direitos, tem essa lei de 2021, mas não considera o TDAH deficiente, né? Enfim.
Então, meus amigos, é isso, tá? Os aspectos legais do PEI, da inclusão, é isso. Pode gravar essa live, pode compartilhar. Ah, eu estou tendo dificuldade, o outro advogado falou que não é assim não, o juiz falou que não é assim, manda minha live para ele, manda meu contato para ele. Manda, que eu ensino, que eu mostro no papel aqui, ó, currículo. Ah, não é PEI? Tá bom, vamos no dicionário. Vamos aqui, vamos buscar o Aurélio, né? Vamos contextualizar. Vamos trazer essa outra lei aqui, tá bom? Pode jogar a bomba para mim, pode compartilhar essa live, pode compartilhar meu perfil, pode compartilhar o que eu falo nas redes sociais, eu assino. Eu assino e endosso. Não é que eu não erre, não é isso. Mas a minha intenção é muito boa, o meu preparo é muito bom e eu contextualizo a coisa. Eu nunca olho uma coisa isolada, eu olho o contexto, né? A análise do comportamento me ajudou muito nisso, tá? Então, amparo legal do PEI tá dito, tá bom? Com outras palavras, mas tá dito. Eu vou ver aqui se tem mais algumas perguntas, tá bom? Quem quiser já partir, ir para a folia, né? Ou descansar. Eu agradeço a presença, a audiência, a crença no meu trabalho, no trabalho da Michelle, tá bom? Se quiserem seguir meu perfil lá, Diogo Muito Além do Direito, ou um perfil que é mais apropriado para o autismo, que é Viva uma Realidade Autista. E se quiserem seguir o perfil da Michelle também, para quem não segue, eu super recomendo. E podem compartilhar essa live aí à vontade, ela vai ficar gravada, tá bom? Um abraço a quem eu não conhecia. Quem eu conheço foi um prazer rever. E é isso aí. Rever dessa maneira aqui, né? Agora eu vou só responder perguntas e depois eu vou encerrar, tá, pessoal? Fiquem com Deus aí. Tenho 2 netos autistas, eu falo sempre que tenho aprendido com eles, são uma benção. Sim, os autistas ensinam, as pessoas com deficiência ensinam muito a gente. Dioguinho me ensinou muito a comunicar com o olhar, quando ele não falava ainda, né? Graças a Deus foi por pouco tempo, mas ele não falava por um período, a gente ficou muito preocupado, me gerava muita angústia. Eu ganhei bastante quilos, perdi muita saúde nessa época. Teve um professor de matemática que falou que minha filha autista de 13 anos atrapalhava a aula dele. Tá subindo toda hora. Vamos lá. E eu... para de subir. E eu ia procurar o jeito dela, então, tem professores que são muito conteudistas, né? Eles querem muito cumprir o conteúdo, são muito conteudistas. E aí, de fato, um aluno com estereotipia, um aluno com ecolalia, um aluno com TDAH que levanta toda hora, ele vai atrapalhar o rendimento nessa proposta de conteúdo. Vai. Né? Ele vai. Agora, o que eu quero que fique bem claro é que todo professor ele tem que seguir a BNCC. E a BNCC fala que antes do conteúdo, a gente tem que trabalhar o quê? Diversidade, inclusão, aspectos socioemocionais. Então, assim, esse professor deve ser da minha idade, né? Então ele não foi preparado para essas questões socioemocionais, para trabalhar com diversidade. Ele deve ser de uma geração que a diversidade não passava na cara dele, ele não vivenciou a diversidade. Pode ser isso, né? Ou ele está esquecendo da BNCC. Então, os aspectos legais é amparar na BNCC, esfregar na cara dele, né? O seu conteúdo não está na frente da adaptação e da inclusão do meu filho, né? E é isso. Depois de muitos problemas, esse mesmo pessoa, sim, que bom, o Rodrigo. Beleza, vamos lá. Que bom, nós pais ativos, sim, Rodrigo, é uma luta diária, né? São desafios. Ele chegou a trancar ele para fora da aula. Que é isso? Aí dá vontade de bater na cara desse professor, né? Trancou a porta. Ai. Obrigado, Simone. Eu agradeço. Isso, é isso aí, tem que conscientizar. Conscientizar é sempre melhor do que brigar. Briga é o último caso, tá? Você é muito sábio. Ô, Gisele, imagina, sou nada. Sou não, tá? Sou esforçado e bem intencionado. Isso ajuda a ser sábio. Ser esforçado e ser bem intencionado. Mas te agradeço, tá? Depois de muita luta e auxílio, os pais terapeutas estamos a caminho. Sim, Simone, a luta é diária, né? É muito difícil. Não é fácil, mas vamos lá. Me indica livros sobre inclusão. Ô Thaís, me manda lá direct no Diogo Muito Além do Direito, que a gente vê isso, tá bom? Te mando lá.
Santos, o senhor é o máximo. Para de encher minha bola, rapaz. É moça, né? Santos, né? Desculpa, Sariana? Ariana, né? Ariana, eu acho. Não precisa me chamar de senhor, não, tá? Cheio de cabelo branco aqui, mas me chama. Muito obrigado, não precisa encher minha bola, não. Imagina, muito obrigado, obrigado pessoal da APA Autismo aí, sempre presente, pessoal bacana, faz um trabalho legal, muita divulgação boa. TDAH tem direito a apoio? Tem direito a apoio sim, todo aluno que tem dificuldade de inclusão tem direito a profissional de apoio, tá? Independente de ser deficiente. Não tem direito como um autista, que é o que eu falei na live, tá bom? Não tem direito individual, como tá claro na lei do autista. Agora, o que é o TDAH? É um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma questão de saúde, né? Quem tem competência a prescrever tratamento de transtorno do neurodesenvolvimento é o médico e o psicólogo. Então, o psicólogo ou o psicólogo, né? Então, se você tiver um laudo de um médico, de um psicólogo prescrevendo que o estudante com TDAH precisa de um profissional de apoio individual, a escola vai ter que se virar. Sônia, parabéns. Sem senhor. Ai. A gente vai ficando velho, é brabo, né? Seu filho falou com quantos anos? O Dioguinho falou com 3 anos e alguns meses, agora eu não lembro mais, tá? Mas com 3 anos e alguma coisa ele falou. Ele começou a falar. Hoje ele fala demais, enche meu saco, às vezes tem que brigar com ele, como qualquer criança, graças a Deus. Nossa, amei essa live. Que bom, Fabiana, fico feliz. Deixa eu ver mais, deixa eu ver. BNCC fala que o aluno é protagonista. Exatamente, Santos, fala isso também. Exatamente, perfeita colocação. Exato, talvez esse professor de matemática tenha dificuldade com outros protagonistas, né? Boa noite a todos, sim, boa noite. Só boa noite. Tem o pessoal entrando agora, quem entrou agora depois assiste a live. Bem, pessoal, é isso aí, tá? Um abraço para vocês, a gente se vê. Esse ano eu vou movimentar mais. Ano passado eu fiquei meio paradão. A Grace, que é uma fono lá do interior de São Paulo, amiga nossa, professora nossa também, aluna e professora lá do IAC, me cobrou isso, né? Eu realmente preciso participar mais, mas eu tô com outros projetos, outras coisas na cabeça, né? Para quem é pai atípico sabe o tanto que esse mundo aí da deficiência, do autismo ou outra deficiência toma a vida da gente, né? A gente fica só vivendo isso e aí de uns anos para cá eu tenho meio que direcionado para outras coisas na minha cabeça, senão a gente fica doente, né? Não tem como não viver isso, porque eu tenho uma empresa que trabalha com isso, a Michelle é profissional da área, eu tenho o Diogo dentro de casa, eu dou consultoria em questões de ética, exercício profissional para diversos profissionais que trabalham com isso, então não tem como eu não viver isso, né? Mas eu preciso em alguns momentos me fugir disso, né? Senão a gente fica meio maluco. Mesmo que sejam momentos menores, em menores escalas, a gente precisa cuidar da cabeça também, senão a gente não fica bem. Então, os anos que eu estava fazendo, os períodos que eu faço muita live sobre isso, eu fico muito cansado, sabe? Não é cansado de falar aqui, não, sabe? É porque esse assunto mexe com a gente, né? Ele mexe comigo aqui dentro, né? E aí, se eu tivesse aqui falando 5 horas sobre, sei lá, futebol, né? Eu não ficaria tão cansado quanto eu falar 1 hora, 1h30 sobre autismo, né? Então isso me cansa porque mexe comigo, né? Quem é profissional e pai na área sabe o que eu estou falando. Então mexe com a cabeça da gente. Então, quando eu venho aqui para uma live, eu venho feliz, venho super motivado, é um assunto que me deixa muito feliz, porque eu sei que eu estou ajudando, eu sei que eu tenho conhecimento e experiência para contribuir, mas eu acabo a live assim, pra vocês terem ideia, eu não durmo nessa noite. Eu não durmo. O Dioguinho vai dormir, ele se apodera da sala de TV, né? Aí ele vai dormir, papá, aí eu vou mexer com o cachorro, a gente mora num condomínio que é seguro, horizontal, eu vou caminhar, eu vou tomar uma água, aí depois eu vou pra sala de TV, quando o Benício e o Diogo dormem, e fico lá, sabe? Eu não consigo desligar. Aí quando eu acabo a live, a Michelle já vem com melatonina, toma aqui melatonina, às vezes ela enfia na minha boca, assim, sabe? Igual criança, enfia aí pra você dormir. Às vezes tem que tomar uma long neckzinha, que eu tomo no máximo uma cerveja e tal, pra ver se relaxo e tal. Mas enfim, não tô culpando ninguém, brigando ninguém, dando desculpa não é isso não, eu tô justificando, explicando por que eu tava tão sumido das lives aí, tá? A Grace depois vai assistir essa live aí,
Por que eu fico tão sumido? Porque é um assunto que não tem como separar, né? O profissional do pai e tal, etc. Mas é isso aí, tá, pessoal? Eu tô lá, sempre que me mandar direct eu ajudo, eu respondo todo mundo, não fica ninguém sem resposta. Beleza? Um abraço, turma. Foi um prazer.